10h30 em ponto eu começo. Todo mundo na faculdade, algum aluno meu aí, compartilhem. Compartilhem, agradecer aí a IBF, Instituto Beneficente Fleming, agradecer a Tainá, ao Rodrigo, ao Hugo, diretor Hugo. Olha o Antônio aí. O Antônio é da Liga, da faculdade. Então vai ter uma opção de pergunta para poder fazer. Então, 10h30, começar a minha apresentação. Sou enfermeiro, sou Leonardo Barros. Pediatria, segurança do paciente. Estou fechando agora, MBA. E olha a Ju aí. Tudo bem, Ju? E sou mestre pela UERJ, na área de saúde e sociedade. Meu mestrado ele trata das práticas de prevenção de infecção sexualmente transmissível. Então venho agradecer aí ao Instituto Beneficente Fleming pelo convite para estar iniciando essa live pré-carnaval, para a gente poder falar sobre como controlar, né, os impulsos ou lidar com as ISTs. Então, espero que a gente troque uma ideia, que a gente converse bastante. Se alguém não estiver ouvindo bem, me avisa, que aí a gente tenta melhorar o áudio. Eu coloquei o fone. Em primeiro lugar, agradecer a todos que estão entrando na live. Espero que a gente tenha bastante compartilhamento, que a gente possa ajudar bastante. Lembrando, né, que desde lá do início do século XX e século XXI, entre os anos principalmente de 1900, 1914, aqui no Rio de Janeiro, através de uma série de ações, né, de combate a endemias, a epidemias, nós tivemos Oswaldo Cruz, dentro de um processo denominado Revolta da Vacina, que caracterizou, dentro do sanitarismo, um processo que veio a culminar na década de 70, a reforma sanitária, inicia-se a discussão. Então começa-se a pensar como sistema de saúde, através de Getúlio Vargas também, o direito ao trabalhador a ter saúde. Então, se ele tivesse carteira assinada, ele teria uma saúde gratuita. Então, isso incentivou, ao invés de cuidar apenas da doença, que começasse a visualizar esse tratamento com a prevenção das doenças. Vindo da década de 70 ainda até a década de 80, começa-se uma discussão sobre um sistema único de saúde, onde funcionários públicos, alguns privados, então a sociedade começa a lutar para se ter um sistema único de saúde. Antes de se ter o sistema único de saúde como a gente vê hoje, nós tivemos o SUDES, que era um serviço universal, né, um sistema universal, um serviço universal descentralizado de saúde. E o processo de descentralização começa a ser discutido. Com essa discussão, né, do serviço
universal descentralizado, lá em 1986, dá-se a criação do SUS, o Sistema Único de Saúde. E no início da década de 90, no final da década de 80, nós temos, em 1988, a Constituição Federal, que vem a normatizar o Sistema Único de Saúde. Esse Sistema Único de Saúde abrange trabalhadores de instituições privadas e públicas, onde o direito à saúde é um dever do Estado e um direito a todos da população, de forma universal, de forma integral, de forma equânime, de forma descentralizada, de forma hierarquizada. A legislação 8.142, que trata dos conselhos nacionais até os municipais de saúde, onde todos os municípios, inclusive o nosso, eu sou de origem de Nova Iguaçu, mas conheço São João de Meriti, Nilópolis, Queimados, Japeri, centro do Rio, prefeitura. Então, todo do estado do Rio de Janeiro e todos os estados do Brasil teria direito a isso, sendo nacional ou estrangeiro. Então, isso está descrito lá na legislação, na Lei 8080 e também na Lei 8.142. Dentro disso, se fomenta programas. Um dos primeiros programas que se teve foram dos agentes comunitários de saúde, que é chamado de PACS. Muita gente conhece a Unidade Básica de Saúde e também conhece o posto de saúde, que hoje a gente já viu como unidade mista de saúde, que hoje a gente vê a clínica da família, ou estratégia saúde da família, ou programa saúde da família. Mas lá atrás começou com agentes, tinha os agentes de endemias, né? E isso foi configurando a formação que a gente vê hoje de atenção básica em saúde, atenção primária, secundária, terciária e, por vezes, quaternária em saúde. Então, dentro dessa configuração para um entendimento de todos, tanto quem é da área da saúde como quem não é, a gente entende que o serviço único de saúde ele está em torno e responsável por toda a prestação de saúde, com promoção, prevenção, recuperação, tratamento, reabilitação em saúde. E dentro disso tem essas orientações que, mais uma vez, eu agradeço ao convite do IBF. Né? Eu fiz aqui pontuei algumas situações. Então, já fiz minha apresentação individual para quem está chegando agora. Em Nilópolis ainda tem, né, os agentes de saúde. Então, dentro dessa situação, a gente tem que lutar pelo SUS, né? Viva o SUS. Eu falei minha apresentação, sou enfermeiro, meu nome é Leonardo Barros, sou mestre pela UERJ, sou docente da Universidade de Iguaçu. No momento, também trabalho no Hospital da Mulher, né? Também estou aí fechando mais uma especialização de obstetrícia e ginecologia. Sou e fui, né, oficial do Exército, obrigado, Joyce, oficial do Exército durante 2003 até 2012, passando pelo Hospital Central do Exército. E com isso, tratando-se de promoção em saúde, é isso que o Instituto está provendo para vocês. Então, ele está promovendo a saúde. Vamos informar juntos, vamos informarmos sobre saúde e prevenção dentro dos impulsos para lidar, controlar, se possível, minimizar até erradicar as infecções sexualmente transmissíveis através da prevenção. Posterior a isso, para a gente falar de ISTs, a gente tem que conceituar algumas coisas. O que é infecção sexualmente transmissível? Durante muito tempo, né, principalmente na década de 80, onde houveram-se os primeiros diagnósticos confirmados, e início de um processo de tratamento do HIV, soro positivo, HIV positivo, e que ele luta
por essa universalização do tratamento em saúde que nós já temos hoje. As doenças sexualmente transmissíveis, como eram chamadas, deixaram de ser chamadas pelo motivo de, muitas vezes, não se apresenta sinais e sintomas. O que são sinais? Sinais é o que a gente vê. A pessoa está claudicando, a pessoa está mancando, eu estou vendo que ela está mancando. Se ela sente dor, por vezes eu só saberei se ela me falar. Isso é um sintoma. Então, as doenças sintetizam o aparecimento de sinais ou sintomas. E muitas das infecções sexualmente transmissíveis são assintomáticas. Ou, se não todas, durante muito tempo, são assintomáticas. A hepatite ou as hepatites, o próprio HIV. Então, a gente vai discutir algumas das infecções sexualmente transmissíveis. Então, para o entendimento de todos, a mudança de terminologia, de designação do DST para o IST é por conta da sintomatologia e dos sinais. Então, as infecções sexualmente transmissíveis são, de uma forma geral, devido ao ato sexual, seja oral, anal ou vaginal, detendo de uma transmissão devido a esses atos sem uma prevenção, sem um cuidar, sem um cuidado. Dentro disso, nós temos dois nomes aí muito famosos também, que é o HIV dando diversas infecções sexualmente transmissíveis. O HIV é um vírus da imunodeficiência humana, então ele é o vírus. Ah, eu sou HIV positivo. Eu sou portador do vírus. Ah, eu tenho a SIDA, síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Uma sigla AIDS, em inglês. Dentro disso, quando se tem a síndrome, são vários sintomas, então tudo que for síndrome é um conjunto de sinais e sintomas determinantes para oportunamente as infecções sexualmente transmissíveis. Ou seja, sou portador do HIV. Vou morrer do HIV? O vírus vai estar lá, como vários outros vírus. O vírus, eu tenho tratamento para ele, eu não tenho a cura dele. Ah, a herpes então não tem cura porque eu sei que a herpes é causada por um vírus. Ah, a hepatite também não tem cura porque eu sei que ela é causada por um vírus. E isso, você vai ter tratamento e acompanhamento dele. Hoje, em São Paulo, tem dados de que do diagnóstico do HIV ao início do tratamento é em torno de 14 dias, ou seja, muito ágil. Antes dos 30 primeiros dias do seu diagnóstico, já se inicia um processo de tratamento. Então, sou portador do HIV, não significa que eu morrerei ou que eu deixarei de fazer alguma coisa porque eu sou portador do HIV. Porque hoje nós temos tratamentos, né, que a gente chama de TARV, né, são os tratamentos antirretrovirais, que eles são universais. Todos sigla enorme que fala das lésbicas, dos gays, LGBT, dos bissexuais, dos transexuais, dos queens, que foi uma terminologia vinda dos Estados Unidos, porque é uma coisa liberal, né? É uma liberdade de expressão. Então, quando fala do que, quer dizer uma liberdade de sexualidade, então são os queens, e em seguida veio os intersexuais e os assexuais e os que vêm a mais, os cisgêneros. Então, as terminologias para gênero, para sexualidade, dentro do contexto de prevenção, todos nós temos que entendermos e apoiarmos esse processo. Por quê? É muito difícil. Ah, eu descobri que eu sou HIV positivo, aí ninguém mais fala comigo, ninguém me abraça, ninguém me beija, ninguém aperta a minha mão, não posso trabalhar, isso não existe mais. O HIV positivo, ele tem uma vida, desde que acompanhado
dentro dos processos de acompanhamento, diagnosticado e prescrito por uma equipe de saúde especializada. Nós temos na Fiocruz, nós temos postos de saúde, unidades de saúde municipais que podem fazer esse acompanhamento e devem. Todo profissional de saúde tem que deter do conhecimento de promoção e prevenção às ISTs, para que possa ser abordado desde a atenção primária e até a atenção quaternária. Então, dentro desse processo, HIV, sou portador de HIV, faço acompanhamento, fui diagnosticado, eu vou fazer o acompanhamento. Nas maternidades, vemos uma epidemia de sífilis e uma banalização do assunto. Então, eu toquei no assunto, né, de algumas ISTs e vou falar sobre a sífilis, já que a Juliana aí citou. A sífilis, nós temos ela primária, secundária, terciária, latente e congênita. Dentro das lesões, ela pode ser primária, também conhecida como cranco duro. É uma lesão, é uma úlcera, né, uma lesão endurecida, porque nós temos também o cranco mole, que já é uma outra doença, que é diagnosticada a partir da visualização ou de exames laboratoriais, patológicos. Mas visualmente tem lesão no órgão genital, tem lesão nos lábios, tem, seja vagina, pênis ou ânus, tem que se procurar um atendimento especializado em saúde. Então, Juliana, então humanizar. Primeiro é saber que todo ser humano, principalmente nos dias de hoje, onde todo mundo sabe, dentro do processo de juventude, nós temos, pelo Estatuto da Juventude, lá de 2013, né, dizendo que a juventude ela pode ser de 15 até 29 anos. Pela Organização Mundial de Saúde, nós temos de 17 a 29 anos. Então, dentro de cada amparo de saúde, nós temos que entendermos que começou a fazer sexo, ou vai fazer sexo, ou a minha filha, ou o meu filho, ou o meu sobrinho, vemos muito na maternidade, adolescentes, crianças de 12, 13 anos na primeira gestação. Então, primeiro tem que fazer um planejamento familiar, ou seja, dentro da família, nos postos de saúde, chamar essa população para poder conversar sobre saúde. E aí, muitas vezes, as pessoas criticam, poxa, mas eu vou falar com o meu filho de 10 anos de idade sobre parte sexual, ele não sabe que ele tem um pênis, ele não sabe que ele tem uma vagina. E outra coisa, eu tive uma palestra esses dias sobre violência obstétrica, sobre violência à mulher, e a gente abordou sobre esse ponto, né? A Kelly, o Rodrigo, lá do Hospital da Mulher, a direção do Hospital da Mulher, a Aparecida, o doutor Abraão, né? Toda a parte de educação permanente, CCIH, que a gente tem o Guilherme aqui, a gente aborda muito sobre isso. Eu não tenho que chamar de periquita, de pepeca. A Kelly falou muito bem isso, enfermeira Kelly. É vagina, é pênis, porque muitas vezes a violência à criança tem a ver com isso, o estupro. Por quê? Ela contou uma história sobre isso. Então, humanizar é entender que é ser humano. Se é ser humano, tem um órgão genital, tem um órgão sexual, e o nome é pênis e vagina. Ela contou uma história que, certa vez, numa escola, a professora foi abordada por um aluno e falou, professora, criança, o meu tio quer comer meu biscoito. Ele sempre pede para lamber meu biscoito. E aí, o que aconteceu? A professora falou, dá o biscoito para ele. Tempos depois, numa reunião de pais, a mãe falou que o filho estava a filha ou filho, né, não me lembro, estava doente. E com a doença do filho, a professora perguntou, mas o que houve? Aí ficou sabendo que tinha a hora das falas. É importante, desde
A minha filha, eu tenho uma filha de 5 anos. Eu falo com ela desde os 3 anos. O que que é vagina, o que que é ânus, o que que é pênis. Então, essa informação tem que acontecer. Aí eu tenho um processo de humanização. O processo de humanização é tratar ser humano como ser humano. Eu não tenho que deixar de falar algo, porque eu vou falar algo que é do meu corpo, que é do corpo da pessoa. Então, no processo de gestantes, primeiro é isso, eu tenho que prevenir a gestação que muitas vezes não é consentida. Ah, mas a criança ou adolescente tem 13 anos e quer engravidar. Que ele tenha conhecimento das possibilidades, dos efeitos, né, como a gente diz na medicação, dos efeitos potencializadores de ser pai, de ser mãe, e os efeitos colaterais de ser pai, de ser mãe. É lindo, é maravilhoso. Mas tem comprometimento, tem responsabilidades, tem a ver com dinheiro, porque nós vivemos num mundo capitalista. Então, dentro desse processo, Juliana, de humanização, se eu não conseguir explicar dentro do que você me perguntou, você pode perguntar de novo. Então, o processo de banalização tem a ver com a falta de informação. Quanto mais eu informar, mais eu vou transformar. O sistema Finjan tem esse logo. Eu informo, formo e transformo. Mas para isso tem que acontecer todos os dias. Quem é da área da saúde, quem é acadêmico, quem é técnico de enfermagem, quem está cursando ainda o técnico de enfermagem, tem que entender isso. Então, dentro do processo de sífilis, a sífilis ela pode ser neurogênica, ou seja, ela pode afetar o sistema nervoso. E aí, muitas vezes, a pessoa deixa de ter funcionamento normal de órgãos. Para HIV, teste rápido para sífilis, teste rápido para hepatite B, teste rápido para hepatite C. Você vai até um posto de saúde, como homem, como mulher. Um dos tópicos do meu mestrado é tratar da saúde do homem, do jovem homem, do universitário. Por quê? Indo ao posto de saúde, vai fazer um exame físico. Fazendo o exame físico, igual a mulher já faz, o exame ginecológico, tem como precocemente orientar, prevenir e, se possível, tratar. Porque senão quase todas as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis têm cura, tem tratamento. Então, por que não? Sobre a pergunta aí do Barros, Julinha, né, Juliana, eu acho que é minha aluna. Não lembro de todas. Gostaria de informações a respeito do modo de contágio, prevenção e possibilidade de cura do HPV. Então, o HPV é uma sigla em inglês, é o vírus papiloma humano, né? É o codiloma acuminado, é a couve-flor. Então, são verrugas. Apareceu verruga, vamos para o hospital. Vamos para o posto de saúde, na verdade. O hospital não me perdoa. A atenção, e isso acontece muito no município onde eu cresci, todo mundo vai até o hospital da posse, mas não vai à sua clínica da família, mas não vai. E aí pula uma assistência que poderia ser dada do lado da sua casa. Então, a atenção primária em saúde é fundamental e a gente vê isso lá na atenção terciária, como no Hospital da Mãe, no Hospital da Mulher, hospitais que atendem prioritariamente a gestante de alto risco, ao pré-natal de alto risco, ao pré-natal propriamente disso, sendo que no posto de saúde também faz. Por que não fazê-lo? Acompanhamento, apareceu uma verruga, vou até lá. Sobre a possibilidade de cura. Tem cura, tem cura. Existem várias formas de tratamento. O contágio, sexo oral, anal e vaginal. Já recebemos em maternidade, né, no Rio de Janeiro, casos de adolescentes na sua primeira relação sexual contrair o HPV, contraindo o HPV, a adolescente não tinha passagem para o parto, tinha tanta verruga, que a gente chama de codiloma acuminado, né, uma couve-flor, na vagina e no ânus, que precisou fazer um parto cesáreo, onde a gente
preconiza o parto vaginal, a assistência ao parto vaginal. Então, dentro disso, para depois fazer o tratamento. O tratamento pode ser por cauterização, pode ser cirúrgico, quando os outros tratamentos não puderem e não forem de forma efetiva, e tem a cauterização ou a crioterapia, que é o congelamento, né, para retirada. Então, a prevenção é a melhor forma. Contudo, existe tratamento sim, e as formas de contágio eu já falei. Possibilidade de cura de 100%. Vamos aqui, tem mais pergunta. Explicou sim. Infelizmente, ouvimos das puérperas. Para quem não sabe, puérpera é após o parto, é o período pós-parto, que todos na família têm sífilis, e ela não compreende a importância de tratar seu recém-nascido. É o caso da sífilis congênita, né? São através de sorologia, através do VDRL, eu até anotei aqui a nível de curiosidade, sífilis, tá? É o mais oportuno. Então, dentro disso, para não se ter esse risco, quanto antes, durante o pré-natal, tendo sido diagnosticado a descoberta, logo em seguida inicia-se o tratamento, que é através de uma injeção de bezetacil. Então, existe um acompanhamento. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia falar medicação aqui. Então, não quero falar de medicação, por quê? Toda medicação a ser fornecida ou administrada tem que ter receituário médico. Existe muito a automedicação e isso influencia num tratamento posterior, se for necessário, hospitalar. Então, dentro de uma internação hospitalar, se você fez uso de forma inapropriada de um medicamento, ou seja, auto se medicou, isso pode gerar um fortalecimento dos micro-organismos, sejam bactérias, fungos, protozoários, vírus, que dificulta o tratamento posteriormente, se for necessário. Então, toda a medicação tem que ser administrada ou tomada de forma que seja prescrito pelo profissional de saúde, dentro da atenção primária, em algumas situações o enfermeiro, dentro de algumas situações o dentista, outras situações nutricionistas, profissionais de saúde e médicos. Então, isso tudo tem que ser bastante eficaz e entendimento ético profissional para isso acontecer. Então, essa importância tem a ver com a informação. Espero que você tenha convidado ela para poder estar aqui com a gente. Vamos lá, ver se tem mais alguma pergunta para a gente dar continuidade. Exatamente, nossa cultura patriarcal não educa os meninos homens. Do homem. E aí eu já fui convidado agora recentemente para a Liga de Saúde do Homem lá da faculdade. Então, vamos continuarmos aqui. Então, dentro do que concerne, deixa eu seguir meu tópico aqui, que eu fugi, já falei sobre HIV, já falei sobre AIDS, já falei sobre DST, já falei sobre IST, já falei sobre testagem rápida. Então, repetindo aí, toda unidade de saúde, de atenção primária, tem, de forma gratuita, a possibilidade de testagem rápida. Geralmente, em até 30 minutos, você sabe o resultado, já se tem um acolhimento, é um processo de humanização. Eu tive uma experiência nos últimos 2 anos de estar na Clínica da Família de Comendador Soares, e ali eles são fantásticos, né? Se tiver alguém aqui de lá, muito obrigado por toda a recepção que se teve, né, da Clínica da Família. Passei lá uma estadia de quase 6 meses como preceptor da faculdade, e eu via isso acontecer dioturnamente. Chegou lá, o tratamento, as orientações, né, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os profissionais administrativos têm todo esse conhecimento. Então, toda a atenção primária, o Vasco Barcelos, em Nova Iguaçu, o Aníbal, né, eu não sei o nome, mas eu chamo de Coelhão, em Vilar dos Teles, né, a UPA de Vila de Cava, a Clínica da Família de Santa Rita. Então, são unidades de saúde de atenção primária que detêm todas essas testagens, tá bom? Em falta de informação,
quer procurar informação, procura qualquer unidade de saúde. Mas o ideal é que seja o mais próximo possível da sua casa, até para que você seja humanizado. Ah, não quero ir perto de casa, pode ir em outra unidade de saúde. Prevenção de infecções sexualmente transmissíveis em jovens homens universitários, eu abordei uma pesquisa de forma que tinha um questionário sociodemográfico e um questionário para poder saber qual era a vulnerabilidade desses homens. Se usavam camisinha, e aí automaticamente, quando eu entrevistava os homens, eu sabia também das práticas de algumas mulheres, além do grupo de estudo. Agradeço muito ao UERJ, agradeço muito ao PPGenf, agradeço muito à enfermeira doutora Thelma Espíndola, porque todo o grupo, né, o Laércio, todo o grupo me ajudou muito no processo, o Hugo, todos os meninos, a Tuane, né, que hoje está na Bolívia, mas me ajudou muito, e todo o processo, né, através da ABEM, do Corém, que os profissionais sempre apoiaram para essa pesquisa acontecer, né? Então, dentro dessa pesquisa, eu abordava entrevista como usou a camisinha na primeira relação sexual, e aí as relações sexuais, a primeira relação tem dados de que a primeira relação foi dos 14 até os 24 anos, né? De 20, 30 entrevistados, 10 eram homossexuais. Desses 10 tinham soropositivos, tinham HIV positivo, se tratavam, tinham parceiros. Então, foi maravilhosa a pesquisa, para a gente entender que muitos não sabem o que é educação em saúde, mesmo sendo universitário. Existem casos. Não é feito de forma correta como prevenção. Teve um entrevistado que eu perguntei para ele: é, você usa camisinha? Eu começo sem usar, depois eu uso. Ou seja, onde que estava a prevenção? Eu começo usando, mas é muito ruim, eu tiro. Então, esse processo de prevenção de infecção sexualmente transmissível é o uso de camisinha, seja ela externa ou interna, seja ela masculina ou feminina, tem a camisinha feminina também, para isso. E uma outra coisa, dentro dos estudos, durante e pós o mestrado, a grande importância. Está usando camisinha, você não está gostando? Já tentou usar o lubrificante à base de água? Nos postos de saúde também são fornecidos esses lubrificantes gel. Então, vem num sachê, é distribuído de forma liberada para que se use, porque já se sabe que sem o uso do gel, muitas vezes, a fricção causa lesão. E isso possibilita e aumenta o risco de contrair a infecção sexualmente transmissível. Com o uso de gel, não há esse contato propriamente dito, que muitas vezes, né, não tem a lubrificação ideal, ajuda na lubrificação e ajuda a prevenir também. Então, o uso da camisinha juntamente com o gel lubrificante é de extrema, né, importância para isso. A Ju me perguntou mais alguma coisa. Léo, ainda hoje a camisinha é muito mais conhecida como método contraceptivo. Verdade. Teve um entrevistado também que falou isso, que usa camisinha porque não quer ter filho. E uma entrevistada. E eles conversam com a parceira. E quando a relação não é via de gestação, não é uma via de gestação, a maioria das pessoas não vê necessidade de uso. Como mitigar isto? Então, primeiro, sobre a hepatite A. A hepatite A ela é fecal oral. Ou seja, se eu não lavo minhas mãos, se eu não lavo a região genital, vagina, ânus, muitas vezes, através do sexo oral, principalmente o sexo oral, pode-se ter contato com parte das fezes mal higienizadas e contrair a hepatite A. E aí você ter a hepatite A. Professor, desculpa. Pode me chamar de Léo, professor, o que vocês quiserem. Léo, mas nessa situação, como que a gente vai entender? Porque numa verdura
muitas vezes eu posso contrair hepatite A. É verdade isso? É verdade isso, porque a verdura foi mal lavada, dentro da sua coleta e dentro da plantação pode ter contato com fezes, né, por diversas maneiras, e aí esse contato, se eu não lavo bem em casa, geralmente aqui em casa a gente bota de molho no vinagre, né, existe um produto específico também para isso, e aí a gente acaba diminuindo, minimizando ou impossibilitando essa de contrair. Então, primeiro, a higiene. Segundo, né, e junto a camisinha. O uso da camisinha não é um método só contraceptivo. Ele é também e importantíssimo método preventivo, tanto a masculina quanto a feminina. Lembrando que o pênis, ele tem o prepúcio, ele tem a glande. Muitas vezes esconde algumas doenças. A vagina, externamente, ela é totalmente exposta. Mas o canal vaginal também, no colo cervical, por isso da importância do exame preventivo, do exame ginecológico, da colposcopia. Então, dentro desse processo de pensarmos em prevenção, sobre controlar os impulsos. Vamos entrar no tópico de controlar impulsos. Controlar impulsos significa que sexo é bom? É bom. Não tem como falar que é ruim. Sexo é bom. Sexo é bom. Beijar é bom? Beijar é bom. Amar é bom? Amar é bom. Mas você ama todo mundo? Você gosta de todo mundo? A sua vida só pertence a você. Só você vai cuidar dela. E se você não cuidar dela muito bem, outras pessoas talvez não se importem com ela. Ou poucas pessoas se importarão, como a mãe, o pai, talvez o marido, a esposa, a irmã. Mas dentro de um processo de prevenção e de controlar impulsos, é entender que existem métodos preventivos, já falamos sobre a camisinha. Existe a PrEP e a PEP. O que é a PrEP? É a profilaxia pré-exposição. Ou seja, ela pode ser diária e pode ser também combinada. Então, a PrEP, de uma forma geral, fui até uma unidade de saúde de referência especializada para compor o conhecimento e a minha exposição às infecções sexualmente transmissíveis. Vai ser feito um exame, né, uma anamnese, que a gente chama, uma entrevista, uma conversa, um bate-papo, para saber essa sua exposição. Caso seja necessário o uso da PrEP, avaliado pelo profissional de saúde após essa entrevista, você pode fazer o uso da medicação pré-exposição. Ah, tem alguma especificidade de não usar? Geralmente, né, as mulheres cis, né, que a gente chama, essa nomenclatura diz respeito às mulheres que nascem com a vagina, da sua identidade. Esse processo pode ter, mas você só vai saber sobre isso procurando um profissional de saúde. Então, dentro do processo é liberada tanto a TARV, o tratamento antirretroviral, quanto a PrEP. Então, na PrEP, você pode fazer o uso da medicação de forma tranquila de 2 a 24 horas anteriores à possível relação sexual. Ah, eu me exponho, eu estou com medo de infecção sexualmente transmissível, vou procurar uma unidade de saúde para poder, específica, né, uma unidade de atenção primária. Muitas vezes existem unidades itinerantes, então postos itinerantes de saúde, eu vejo muito na UERJ, né, no centro do Rio, que pode fazer uso. Então, foi feito, vai ser disponibilizado a medicação. Vai fazer uso de 2 comprimidos de 2 horas a 24 horas antes da possível exposição. Ah,
Teve o ato sexual, vai fazer uso de um comprimido 24 horas depois, e depois de mais 24 horas, ou seja, 48 horas, mais um comprimido. E aí você está fazendo uso da medicação pré-exposição. Existe isso? Isso é gratuito? É gratuito. É o SUS, é o Sistema Único de Saúde, que fornece isso a gente. Tudo que eu estou falando é gratuito, todas as informações. Por isso que o Instituto Beneficente Fleming está trazendo isso para vocês. E a PEP? O que é a PEP? São medicações pós-exposição. Esse tratamento pós-exposição, quem trabalha em hospital, quem é da área da saúde, já conhece. Ah, tive um acidente pérfuro-cortante. Vou fazer uso em até 72 horas da exposição de orientações médico-hospitalares da área da saúde, assistencial em saúde. Então, nós temos a PrEP e a PEP. E ela é de conhecimento de todos. A Juliana falou alguma coisa? Léo, estamos num período de carnaval. E poucas pessoas sabem que até beijo pode transmitir ST. Poderia explicar isso? Então, primeiro eu já falei anteriormente sobre o HIV. O HIV, ele não é transmitido pelo beijo, pelo abraço, pelo aperto de mão. Então, numa piscina. Então, não tem essa transmissão. Agora, algumas infecções sexualmente transmissíveis são, sim, transmitidas por via oral. Exemplo delas, a herpes simples. Nós temos herpes zoster, temos herpes simples, oral e genital, que são bolinhas que aparecem. A herpes é causada por um vírus. Esse vírus, como eu já falei, ele tem tratamento. Ou seja, toda vez que a sua imunidade estiver alta, não vai aparecer nenhuma lesão, principalmente no órgão genital. Se aparecer essa lesão, existe um tratamento, um acompanhamento. Esse diagnóstico pode ser dentro de exame patológico, ou seja, vai tirar parte desse líquido, dessa lesão, dessa úlcera, tanto genital quanto oral, quanto anal, para poder fazer a avaliação, né? o acompanhamento. Ou visivelmente. E aí tem esse tratamento com antirretrovirais. Que é bastante comum a candidíase, a tricomoníase. Então, candidíase causada por fungos, tricomoníase causada por protozoários. Geralmente, se tem a tricomoníase, é assintomática. Lembra que eu falei? Se é infecção sexualmente transmissível, é assintomático. E a tricomoníase, muitas vezes, fica assintomática há tempos. Existem casos de infecções sexualmente transmissíveis que ficam a sífilis, que a Juliana mesmo perguntou. A sífilis pode ficar até 40 anos depois dos primeiros sintomas. O HIV também. O HIV, muitas vezes, tive a relação sexual, me deu febre, calafrio, tem que buscar uma testagem. Geralmente a gente pede essa testagem 30 dias após. Mas se teve a relação sexual e você não se cuidou, não se preveniu, você tem que procurar o mais rápido possível. Porque se for se preocupar só com HIV, você vai deixar de lado as ISTs. E as ISTs também causam imunossupressão, que vai ficar mais fácil contrair outras ISTs, inclusive o HIV. Então, quanto mais rápido tratar as infecções sexualmente transmissíveis, maior a possibilidade de a sua imunidade estar aumentada. E com a imunidade aumentada, ou seja, indetectável, mesmo HIV positivo, como eu já falei anteriormente, pode ter relação sexual. Existe caso, Léo, de relação sexual de HIV positivo sem uso de preservativo? Sim. O parceiro e a parceira fazem acompanhamento periódico e eles podem se relacionar. Por quê? Eles fazem uso da medicação, fazem o tratamento, coletam exames e dentro desses exames laboratoriais, em qualquer unidade de saúde,
a necessidade de possuir um registro de ocorrência policial Tainá, o que acontece? Muitos, quando você fala de ocorrência policial, eu lembro logo da violência, né? Violência à criança, o estupro, e aí geralmente a gente vai fazer esse acolhimento. Ah, mas eu preciso disso? Não, pode procurar uma unidade de saúde, a unidade de saúde vai estar preparada, trazendo aqui o Hospital da Mulher. Ele aborda esses casos, né, de violência, então qualquer que seja a violência à mulher, violência de uma forma geral, pode procurar a unidade de saúde, o Hospital da Mulher, em São João de Meriti, né, na Automóvel Clube, faz isso. Também faz esse acompanhamento através da Maria Luísa, equipe de psicologia, da Josiane, equipe de serviço social. Então, toda a direção do Hospital da Mulher é de grande relevância todo esse conhecimento. A gente está lá, nós somos capacitados dioturnamente pelo Estado, pela Fundação Saúde, através, né, da empresa também, que administra nesse momento, mas principalmente orientado pela Fundação de Saúde, pelo Estado, pelo Governo do Estado de Saúde, Secretaria de Saúde, para poder fazer isso. É todo um apoio, o diretor administrativo, então toda a equipe, toda a coordenação, desde lá da SPA, desde o processo lá de banco de leite, porque nós temos o processo de amamentação também de HIV positivos, que são orientados, se tem uma orientação específica. A gente trata com sigilo, então o que é falado pela gente não é exposto em nenhum momento, isso é sigiloso, seja pelo enfermeiro, seja pelo médico, seja pelo serviço social, seja pelo psicólogo, seja pelo nutricionista, todos nós lá, todos são capacitados, desde a equipe de segurança, da recepção, até a equipe assistencial. Equipe de limpeza, todos têm capacitação para orientações, né? Dando continuidade ao que eu estava falando, para vocês terem ideia da importância da orientação. A PENSE, né, que é uma pesquisa nacional de saúde escolar, buscou informações sobre os comportamentos sexuais, né, e o conhecimento sobre STs. Em 2019, cerca de 50% dos adolescentes não conhecem o que é IST. Eu, como professor de escola técnica, e aqui venho falar sobre o MOVA, sobre a FAG, sobre o SENAI, né, sobre o MD, né, pode buscar aí no Instagram, MID, o E, esse E aqui que eu vou colocar agora, então, acho que ele está na live aqui, MD. Então, o curso MD, juntamente a outras escolas, já fazemos, né, essa abordagem, essa orientação desde a escola, seja a FAG, seja o MOVA, seja o GHF, seja o Intelecto, qualquer curso, os que eu trabalhei, os que eu não trabalhei, essa abordagem é feita e fazemos muitas ações dentro de escolas. Ver a agenda, um momento para a gente poder estar falando isso. Pode acionar o Instituto Fleming. Instituto Beneficente Fleming, eu quero a palestra lá na minha escola, lá na minha empresa. Aciona o Instituto Fleming. O Instituto Fleming vai me acionar, ou pode me acionar, porque o Instituto Fleming também tem outros profissionais, sejam médicos, farmacêuticos, que também detêm desse conhecimento. Então, dentro de qualquer empresa, obrigado, Hugo. O Hugo é um dos melhores profissionais que eu trabalhei na minha vida, né? Engenheiro, técnico de segurança do trabalho, gestor ambiental, né? Super capacitado. Muito obrigado, Hugo. Fizemos isso em muitas empresas, né? E vamos continuar fazendo. Então, seja em creche, através de profissionais, né? Porque hoje o grande norte, muitas vezes, é sobre legislações de coisas que aconteceram.
nós temos que buscarmos coisas que podemos prevenir também. A gente não espera que aconteça um maior número de infecção. Eu peguei um dado também, em 2019, cerca de 379 milhões de novos casos de infecções sexualmente transmissíveis. São milhões, milhões. São quase 600 mil, 300 mil casos de descobertas de HIV positivo nos últimos 2, 3 anos. Lembrando, foi falado aí do HPV, eu lembrei aqui agora. Pode-se, através do HPV, o câncer. As infecções sexualmente transmissíveis, não tratadas ou mal tratadas, Léo, então vamos lá. Comecei um tratamento, mas fiquei com vergonha. E aí tá vindo o carnaval, eu tô com vergonha do posto de saúde mais próximo da sua casa e volta o seu tratamento, para que você chegue no carnaval com o tratamento efetivamente. Então, é importante que o tratamento seja iniciado e terminado. Não adianta fazer entre os tratamentos. Então, eu já falei sobre o HPV, o HIV, a hepatite a hepatite B, que é através de secreções, né? Através de sexo oral, anal, vaginal. Já falei sobre hepatite A, hepatite B, estou dando uma passada aqui que eu fiz uma série de leituras, já falei sobre a sífilis, né, sobre as lesões, sobre as sífilis secundárias, que aparecem pequenas manchas no corpo, né? Essas manchas podem acontecer através até das plantas dos pés, né? Falei sobre a parte neurológica também, falei sobre o período de até 40 anos de forma assintomática, muitas vezes, falei sobre a neurosífilis também. Então, isso tudo foi abordado hoje. HIV também falei. Já falei sobre as fases de latência do HIV também. Falei sobre PEP, sobre PEP. Falei sobre a herpes também. E falei sobre o cranco duro também. E falei sobre o cranco mole também, que também tem cura, né? Que é uma relação sexual também feita sem preservativo, né? Uma infecção muito parecida com o cranco duro. Se dá na vagina, ânus, pênis, geralmente próximo ao prepúcio. Então, abordei também cranco mole. Uma, uma infecção sexualmente transmissível, que eu, dentro das pesquisas que eu fiz, chamada Gardnerella. Não sei se alguém ouviu falar aqui. Se alguém ouviu falar, fala para mim aí. Se já ouviu falar sobre Gardnerella. Vou dar um tempinho. Gardnerella. Estou vendo aqui se tem mais alguma outra coisa. Falei sobre tricomoníase. Falei sobre a importância de procurar postos de acompanhamento, né? Então, Gardnerella, já ouviu falar? A Tainá já ouviu falar sobre Gardnerella, né? A Ju aí falou, obrigado, Ju. Graças a vocês. Vocês fazem com que isso fique muito melhor. Obrigado, Instituto Fleming, também, pelo convite. Falou aí, tá me pegando nas horas, senão eu vou falando sem parar. Então, a Gardnerella, né? Ela é uma bactéria, né? Então, professor, a Gardnerella é uma bactéria. Como que eu sei? 99% das infecções sexualmente transmissíveis vão apresentar corrimento vaginal ou corrimento uretral, né? No caso dos homens. Odor, então já entra dentro da Gardnerella, tem odor. Dor a urinar, que é a disúria, a dificuldade, odor a urinar, né? Corrimento, odor, dor durante as relações sexuais. Às vezes está tendo a relação sexual, está doendo. Tá bom. Tem lesão? Pode ser uma IST. Não tem lesão, mas essa dor está te incomodando? Procura um posto de saúde, uma unidade de saúde, né? Geralmente, até na menstruação dói, né? No caso da Gardnerella.
Então, eu, particularmente, não tinha ainda palestrado sobre a Gardnella e atualizando toda uma série de conhecimento. Obrigado, Fag. A Fag está assistindo também. Minha diretora em todos os locais, minha parceira. Dentro disso, a Gardnella, como um corremento diferente do que você já conhece, do que é normal para você, pode procurar uma unidade básica de saúde. O ideal é fazer essa procura de forma semestral ou anual ou a cada 2 anos. Fez a procura hoje, o médico, o enfermeiro, o profissional de saúde vai te orientar de quanto em quanto tempo você vai ter que fazer. Faça o sexo sem preservativo, já não faça mais depois dessa live. Sexo com preservativo, com uso de lubrificante. Ah, eu posso usar lubrificante junto com a camisinha? Posso usar lubrificante junto com a camisinha. Não tem problema nenhum. Lembrando, quando se tem atrito, pode-se ter lesão. Aumenta a possibilidade de infecção sexualmente transmissível. Então, quando eu uso gel lubrificante, não tem esse atrito, fazendo com que impossibilite, né, minimize a possibilidade de infecção sexualmente transmissível. De uma forma geral, falei sobre LGBTQIA+, falei sobre a questão da terminologia cis também, né? Falei sobre acompanhamento, falei sobre a pesquisa do PENSE, falei sobre os tratamentos, falei sobre o meu mestrado. De 20, 30 homens que eu pesquisei, apenas, apenas 4 tinham relacionamentos fixos, todos os outros não tinham relacionamentos fixos. A maioria praticava relação sexual, como eu falei anteriormente. Começava usando camisinha, depois tirava, então já perdeu a proteção. Lembrando, métodos contraceptivos, nós temos o uso de comprimido, nós temos o planejamento familiar. É um método contraceptivo, fazer um planeja a nossa família, porque planejamento familiar não é só planejar para ter filho ou não ter filhos, é planejar a vida. Lembrei da Cintia agora, do ambulatório do Hospital da Mulher, fantástica, a palestra dela é fenomenal, é espetacular. Então, sobre planejamento, sobre prevenção, ela arrasa, né? São parceiros muito importantes. Não tem como eu dizer, a equipe da UTI materna, que me ajudou muito, 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 muito no processo de ambientação, né, ao hospital, ao centro cirúrgico, né, cada unidade lá, né, desde a SPA, UTI neonatal, UTI materna, alojamento conjunto através do Júnior, né, cada supervisor que me ensina bastante, a educação permanente, que eu já falei da Kelly, do Rodrigo, né, o Tiagão aí é o cara, bombeiro, né, pré-hospitalar é com ele, lembro também do Ari, né, do professor Ari, bombeiro pré-hospitalar brabo, Ari Spakoski, desculparia, difícil, o Fabiano Júlio, que é meu parceiro, o Carlos, a minha coordenadora da faculdade também, a Márcia, né, são parcerias aí dentro das universidades, dentro da universidade, que contribui bastante aos meus alunos, que ajudam bastante. Então, creio que esteja fechando aí o tempo, para eu não me estender. O Wallace Bendavid, um mentor, né, uma referência para mim, né, muito obrigado, Wallace. Então, agradecer aí mais uma vez ao Instituto Fleming, né, Beneficente Fleming. Sigam Instituto de Beneficente Fleming. Instituto Beneficente Fleming. Sigam lá no Instagram, porque a gente vai estar apoiando muito esse instituto com ações sociais, com idas até as comunidades. Ah, eu quero, mas eu não tenho dinheiro, porque eu quero que isso tenha. Pode buscar, obrigado, Wallace, por seguir o Instituto Beneficente Fleming, porque
o convite que ele me fez, a reciprocidade vai ser eterna, e pode me convidar mais, Instituto Beneficente Fleming, sobre segurança do paciente, sobre obstetrícia, sobre saúde da família, sobre saúde básica, né? Tati, né, a nutricionista também, pô, dá aulas e aulas e aulas, me apoia muito, me ajuda muito. Fisioterapia também, né, através da Estela, da Dani, do pessoal da fisioterapia, do HM, dos médicos, do doutor Iragildo, né? Então, Instituto Fleming, muito obrigado por todo esse apoio, a promoção à saúde, a controlar esses impulsos, a diminuir, a minimizar essa vulnerabilidade social dentro das representações sociais, através do Tosoli, através da Thelma Espíndola, aos meus orientadores, né, do mestrado. Então, muito importante isso. Precisa de uma aula aí, Instituto Beneficente Fleming? Vamos dar uma aula aí para o Wallace. Vamos chamar o Wallace aí. E o Wallace, você sabe que pode contar comigo também. Você sempre faz o seu simpósio, né? Ali no Edifício Mercury, se não estou enganado. Não sei se é mesmo, depois tu diz aí. Seu simpósio dentro da mentoria do que você faz. Pode colocar aí, não tem problema nenhum, para que a gente possa aparecer e falar muito sobre isso. Então, é uma das minhas especializações, é uma das minhas especialidades. Então, o que eu puder contar, o que vocês puderem contar comigo, eu agradeço a presença de todos, de todos, de todos, de todos. Então, muito obrigado a todos. Creio que a live fique um tempo ainda no Instagram. E, querendo dúvidas, pode me chamar no privado, ali na mensagem, ou chame o Instituto Fleming do Instituto Fleming, né? A Thay, a Ju, toda essa equipe me apoiando sempre e fazendo com que eu esteja aqui junto ao Instituto para poder fazer essa live, controlando os impulsos para saber como lidar com as ISTs. Então, durante o Carnaval, vários blocos do Carnaval estão fazendo atendimentos, orientações, promoções em saúde dentro das unidades. Então, procure e o que precisar pode chamar no privado, tanto a mim quanto ao Instituto Fleming, que a gente pode ter certeza que vai orientar da melhor maneira possível, da melhor forma equânime. Então, pode ser gays, lésbicas, simpatizantes, queens, liberais, assexuais, intersexuais, cis, então cisgêneros, pansexuais. Então, eu agradeço a todos, porque a sociedade só vai ser humanizada quando entendermos que, como seres humanos, nós temos cabeça, ombro, joelho e pé, né? Mais ou menos assim. E quando não tivermos, que tivermos um coração e tivermos o raciocínio, seja ele lógico ou não, como ser humano, nós temos que humanizar. Então, seja qualquer portador de síndrome, seja qualquer pessoa dita sadia, com saúde, um bem-estar físico, mental, social. Minha irmã também entrou aí, psicóloga Karina, esqueci, né? Ela trata aí dos transtornos de ansiedade. Karina, se eu estiver falando errado, você me avisa. Transtorno de ansiedade. Então, palestras com elas também fantásticas. Sigam lá, psicóloga Karina, né, no Instagram. Então, é importantíssimo. Obrigado, Instituto Fleming. Vê se o meu tempo acabou, se tem mais alguma coisa, dá vontade de falar mais. Mais uma vez, obrigado a toda a equipe que me apoia. Daniele, Brígida, como eu gosto de falar. Obrigado por tudo. Por tudo. E a vida faz a gente reencontrar e encontrar pessoas fantásticas. Fantásticas. Então, obrigado, TI Materna. Obrigado, Daniela Ribeiro. Obrigado, Mônica. Obrigado, minha diarista, que sempre vai ser minha diarista, Renata. A cada funcionário, a cada pessoa que esteve comigo nos últimos 20 anos. Foram vocês que me trouxeram até aqui. Então, eu sou grato a vocês. Muito grato a vocês. Instituto Fleming, deixa eu deixar meu coraçãozinho aqui para você, porque foi fantástico essa oportunidade. Espero ter sido fantástico para todos vocês, essa pequena live com poucas informações, mas precisas informações.
Então, estou à disposição, Instituto Fleming, quando precisar de novas lives, novas palestras. E se você gostou da minha live, avisa lá para o Instituto Fleming que valeu a pena. Avisa lá para o Instituto Fleming o que você quer que eu fale. Que eu posso, com certeza, se não falar, indicar alguém ao Instituto que possa falar da melhor forma possível. Estaremos sempre por perto. Instituto Fleming, contem comigo. Um abraço. Muito obrigado aí.